Boa noite, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Então, como estamos no horário, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos fazer uma apresentação resumida, para termos mais tempo para a segunda parte, para esclarecer uma série de dúvidas. Então, vamos lá, gente. Geralmente, nós apresentamos uma série de slides para mostrar uma água que não hidrata e outra que hidrata o nosso corpo. A água tem diferença. Vamos entender como funciona uma água que não hidrata e outra que hidrata. Vamos ver se a mesma água tem diferença. A gente passa por uma fonte, estamos com sede e vamos tomar uns copos de água desta fonte. Gostamos, desceu redonda, hidratou nosso corpo. Resolvemos pegar 2 litros dessa água para tomá-la mais tarde. Depois de várias horas, sentimos sede e vamos tomar a água que pegamos da fonte. Percebemos que não é igual da que tomamos antes, porque não desceu rápido, que nem a outra, e nem hidratou nosso corpo. Por que não hidratou? É justamente aí que está a diferença da água que hidrata e a água que não hidrata. As águas que não hidratam são águas com clúster, e as águas que hidratam são águas com moléculas soltas. Entra em qualquer abertura das nossas células, expulsando as toxinas e nutrindo o nosso organismo. Sabendo que as águas são bastante contaminadas, mesmo tratadas pelas zetas. Por exemplo, os metais pesados são eliminados, não são eliminados, etc, etc. Tem no mercado bons filtros. Só um minutinho, por favor. Tem no mercado bons filtros, mas os filtros apenas filtram as águas e elas continuam no estado molecular, 2 partes de hidrogênio e um oxigênio, que mundialmente é conhecida como H2O. O problema está justamente aí, porque para nutrir a água tem que ter sais minerais. A água, quando fica parada, ela fica parada mesmo, mas os sais minerais não. Eles procuram unir uma molécula com a outra, formando grupos de 5, 10, 15, 20, 30, 50 ou mais moléculas. Esses grupos, tecnicamente, são chamados de cacho ou de clúster. Vamos ver no próximo slide. Antes, porém, vamos ver um exemplo. Uma determinada pessoa procurou um médico porque sofria de dores de cabeça. O profissional, após vários exames, prescreveu um remédio em forma de comprimido e disse: toma um comprimido de 4 em 4 horas, com água. O cliente seguiu minuciosamente as determinações do médico, mas as dores continuavam. Faço uma pergunta: o remédio estava errado? O paciente seguiu as orientações do profissional? Ou a água estava errada? Sim, porque a água que ele tomou para ingerir os comprimidos é do estado molecular. E esta água, e esses não nutrem as nossas células. Vamos ver o slide. Aqui nós temos uma água sem tratamento magnético. Uma água dura, rica em clúster, promove a hidratação parcial das células por não penetrar nos poros das membranas. Este quadro mostra o seguinte: essa parte verde é a membrana da nossa célula. A amarela é a abertura por onde entra a água para nutrir nossa célula. E esses grupos que tem aqui, não é sujeira que tem, não. Isso aqui são as moléculas da água, das águas unidas pelos sais minerais, que formam então os ditos clústeres. E como que a abertura aqui é para entrar uma molécula por vez, esses aqui não entram, logo não chega a nutrir a nossa célula. Podem ver, ela aqui tem, está faltando água.
Então, com isso ali, nós perdemos a nossa imunidade, nós enfraquecemos. Por quê? Porque os clustres não deixam entrar. E essa água aqui, gente, está no estado molecular. Mas vamos um pouquinho mais para poder entender melhor. Veja só, no fim do século passado, e em meados deste, havia patologias que levavam muita gente a óbito e não sabiam a causa. Deus foi muito generoso com a humanidade. Ele nominou um ser humano, o Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva, profundo conhecedor de magnetismo e eletricidade. Este percorreu os países adiantados em magnetismo, estudou profundamente o assunto, anotou uma série de informações e fórmulas, voltou ao Brasil, estudou essas anotações e projetou um equipamento. Este é o nosso presidente, Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva, inventor do Silvio Simão. Veja só, gente, o pensamento dele naquela época. Uma visão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos de consumirmos a água de má qualidade por longos períodos, o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timon em 2004, com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. E eu posso dizer agora a vocês todos que, graças a esse equipamento, o senhor me deu uma sobrevida. Muito obrigado, doutor Carlos. E sempre que aparece a imagem do doutor Carlos ou o nome dele, nós fizemos uma reverência, porque é uma pessoa iluminada. Vocês vão entender por que que nós fizemos isso ali. Mas vamos adiante. Após vários meses de trabalho, o doutor Carlos Henrique, depois de muito trabalho, entregou o referido equipamento que o chamou de silocimol, que nada mais é do que isso aqui, gente. Um conjunto de ímãs cientificamente selecionado e alinhado de tal forma que ele forma um potente fluxo magnético. Porque ele é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que produz um fluxo magnético tão potente que chega a dissociar as moléculas da água. No lugar do H2O, vai ficar OH- e H+. OH- são íons de hidroxila, são negativos, e o H+ são íons de hidrogênio, são positivos. Vou mostrar um slide. Aqui, gente, nós temos uma ideia de uma água que não hidrata, como nós falamos primeiro. Por quê? Por causa desses clústeres. Essas bolas que são aqui são moléculas unidas pelos sais minerais que formam, então, essas bolas grandes, que é mais conhecido como cacho ou clúster. Então, essa parte verde é a membrana da nossa célula, a parte amarela é a abertura por onde que entra as moléculas para nutrir nosso corpo. Podem ver, essa célula aqui está desnutrida, porque está faltando água. Tem, inclusive, essas manchas vermelhas. Isso ali são toxinas que tem na célula, tem que ser eliminada. Quem elimina é a água. Mas como não entra água, então nós perdemos a imunidade, nós enfraquecemos. E veja só o que que diz aqui: água sem tratamento magnético. Água dura e cheia de clúster, impedindo a penetração das moléculas nos poros das membranas, promovendo assim a hidratação parcial das células. Só um minutinho, por favor, que eu quero ver se consigo ler isso. Muito obrigado. Então, gente, nós podemos chegar à conclusão de que esta água, do estado molecular, é uma água que não nutre. É uma água que não nutre. Então, se nós colocarmos aqui o aparelho que o Dr. Carlos produziu, inventou e produziu, que é o Silvio Simon, a água, quando passa por ele, que leva aquele fluxo magnético tão potente, que ele chega a dissociar, quebrar a molécula d'água e transforma, então, o H2O em OH- e H+. E vejam como é que fica as nossas células, totalmente livres, soltas, independentes, entre em qualquer abertura da nossa célula, expulsando todas as toxinas e nutrindo a nossa célula.
Com isso, nós adquirimos a nossa imunidade. Podemos dizer assim: água tratada magneticamente, água leve, de melhor absorção. A magnetização quebra os clústeres, diminuindo a dureza da água, promovendo a hidratação total das células. Então, chegamos à conclusão que esta água nutre o nosso organismo. Então, esse slide pode nos mostrar com clareza uma água que nutre e uma que nutre. Vamos adiante, então, com a nossa andorra. Vamos. Nesse slide, podemos ver com clareza que a água do estado molecular não está nutrindo as nossas células, porque os clústeres não permitem que entre na abertura das nossas células. E o nosso corpo perde, dessa maneira, a imunidade, permitindo que qualquer patologia nos derrube. Se colocarmos Simão, quando a água passa pelo fluxo magnético, leva naquela indução, quebra a molécula d'água, dissocia mesmo, deixa no lugar do H2O os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Vamos mostrar outro slide para compreender melhor os íons de hidroxila. Sequestra todos os sais minerais do nosso corpo e forma o hidróxido alcalino de cálcio e magnésio. Os hidróxido deixa as moléculas soltas, individuais, livres e penetram em qualquer abertura da nossa célula, expulsando as toxinas e nutrindo-as. E com isso, o nosso corpo ganha imunidade. Veja só como ficaram as nossas moléculas, estavam em forma de clúster. Aqui, gente, aqui nós temos uma ideia de como é que fica a água transformada do estado molecular para o estado iônico. Água tratada magneticamente. A água magnetizada diminui a dureza e os clústeres, promovendo a hidratação total da célula. Nós podemos ver aqui, gente, todas as nossas moléculas d'água soltas, livres, está hexagonal, entram em qualquer abertura da nossa célula, expulsando as toxinas e nutrindo o nosso organismo. O organismo nutrido aumenta a nossa imunidade. Vamos adiante. Poderão perguntar, qual a diferença do hidróxido alcalino produzido pelos íons de hidroxila e do cálcio e magnésio? Podemos dizer que é grande a diferença, porque o hidróxido alcalino é absorvido pelo nosso organismo 3 vezes mais rápido do que o cálcio e magnésio. Ao passo que o cálcio e magnésio, para fazer os benefícios, necessita da vitamina D. Se não tiver a dita vitamina, o nosso organismo absorve a si mesmo, só que ao invés de fazer os benefícios, vai fazer os malefícios entre eles. Cálculos renais, entupimento de vasos dos rins, entupimentos capilares e calcificação das artérias e veias, e uma infinidade de outros problemas. Ao passo que o hidróxido alcalino, nada disto acontece porque não necessita vitamina D. Utiliza todos os sais minerais do nosso corpo e nutre totalmente a nossa célula, deixando um bem-estar total. Aumenta o pH do sangue acima de 7 e aumenta também o oxigênio do sangue em 10%. Para concluir, mostraremos o vídeo que resume o que falamos até agora e nos mostra como se o simol nutre o nosso organismo. Sobrou os íons de hidrogênio, que são positivos e vão sequestrar todos os elementos negativos do nosso corpo. Encontraram os radicais livres defeituosos, que são negativos. São responsáveis por mais de 140 patologias. Mas o que são esses radicais livres defeituosos? São átomos de oxigênio mal formados que faltam um elétron. Eles querem se completar. O que eles fazem? Entram e eles se aderem à membrana das nossas células e retiram o elétron delas. Eles se completam, mas as nossas células sem o elétron são condenadas à morte precoce. É justamente aí que os íons de hidrogênio agem em todo o nosso corpo,
Quando encontram esses radicais livres, elimina-os e os transforma em água, deixando o nosso corpo livre. Esta água, o nosso corpo não absorve. Ela é imediatamente eliminada por meio de suor ou pelas fezes ou pela urina, deixando o nosso corpo livre. Então, nós vamos ver esse vídeo aqui, gente, que vai dar uma ideia daquilo que nós falamos. Agora eu vou te explicar visualmente falando como funciona o tratamento com a água magnetizada, ok? E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você é a seguinte: qual a água que 96% das pessoas do mundo todo estão tomando? E provavelmente você está tomando e seus parentes também. É uma água morta. Ronaldo, o que é uma água morta? Toda a água que ela ficou parada na caixa d'água, quer na torneira, quer dentro de um galão de água que você comprou, por mais de 24 horas, se ela ficou parada ali, ela vai perdendo a sua capacidade de superidratação. Por que isso acontece? Essa imagem vai mostrar para você. Esse verde amarelo representa a entrada da sua membrana celular para dentro do interior das células, que é o mais interessante, tá? Quando a água ficou parada por muito tempo, ela vai se formando que clusters, ou essas bolas grandes. Isso interfere na entrada e saída da água para o interior celular. E esse é o grande segredo que as pessoas não sabem, que contribui para o surgimento das inflamações, das dores e de todos os problemas de saúde. Quando você começa a usar o nosso equipamento Silocimol e o Top H+, o que eles fazem, o que esse equipamento faz? Ele cria um supercampo magnético que, ao entrar em contato com a sua água, vai quebrar aquelas bolas grandes e vai deixar as bolinhas pequenininhas. Nesse tamanho, repara aqui, as moléculas entram e saem facilmente para o interior da sua célula, levando mais oxigênio, levando mais nutrição, ou seja, ajudando no processo do corpo inteiro na sua restauração. Entendeu? Olha essa imagem aqui, ó. Água morta versus água viva, né, que causa superidratação. Água morta tem essa dificuldade, como você pode ver aqui, ó, com as suas moléculas muito grandes, agrupadas. Então ela dificulta a entrada e saída. Já nessa outra imagem, você vê que ela entra e sai muito facilmente. Aqui uma água viva que vai produzir, que vai tirar sua inflamação, tirar suas dores e ajudar o teu corpo inteiro a se restabelecer. Nós podemos comparar essa água morta com esse terreno aqui, ó, pobre, cheio de entulho, cheio de lixo, tá? O teu corpo também tem um terreno biológico. Então, se o terreno ele não está bom, que tipo de verdura ele vai produzir? Uma verdura doente, uma verdura feia, como você pode ver aqui. O teu corpo é a mesma coisa e é a água que faz com que o terreno fique bom ou fique um terreno doentio. Então, quando a água está morta, olha só, o ambiente fica próprio para o surgimento de dores, inflamações e todo tipo de doenças. Agora, quando você coloca o nosso equipamento na água, ele vai transformar o teu terreno biológico num canteiro fofinho, num canteiro viçoso, que vai produzir que tipo de verdura? Uma verdura bonita. As suas células do seu corpo são comparadas a pés de verduras, que ao ser irrigado pela água magnetizada vão produzir o que? Saúde, energia, vitalidade e bem-estar no seu corpo. Entendeu? Ronaldo, mas isso tem comprovação científica? Sim. Diversos órgãos já confirmaram a importância de você magnetizar a sua água, como o Instituto Falcon Bauer, que é muito conhecido aqui no nosso país. Entendeu? Pode ver aqui, ó, o endereço. O magnetizador de água, ele foi feita uma análise para ver as mudanças que realmente aconteciam. E olha que incrível nessa parte amarela aqui, ó, a dureza da água. Você pode ver aqui que melhorou praticamente de 8 a 9 vezes, proporcionando todo o benefício que eu te falei. Quais são alguns resultados? Eu vou te mostrar rapidamente alguns resultados de alguns de nossos clientes. Esse senhor aqui ele estava com uma úlcera varicosa há 8 anos e não melhorava. Quando ele começou a usar a água magnetizada, 25 dias após o início do seu tratamento, todo o teu tecido já estava restabelecido. Por quê? Superidratação, oxigenação e nutrição com a ajuda da água magnetizada. Fantástico, né? Próximo, diabetes. Essa ferida não cicatrizava. Aí a senhora fez durante 30 dias. Em 30 dias, olha a diferença do antes para o depois. Justamente com a ação da água magnetizada sobre todo o teu sistema vascular. E por último, esse senhor que estava com psoríase lá da Europa, tá? E 35 dias após o uso da água magnetizada. Olha que incrível a diferença. Então isso mostra, certo, o poder realmente de uma superidratação no seu corpo. Eu te convido também a se beneficiar e a transformar a sua saúde. Peça agora o seu magnetizador pela pessoa que lhe mostrou esse vídeo. Observação importante. Os filtros retiram as impurezas da água
mas não modifica, ela permanece no estado molecular. O siloximol não filtra a água. O siloximol transforma a água do estado molecular para o estado iônico. Isso quer dizer, deixa a água mais leve, mais fina e consegue nutrir totalmente as nossas células, proporcionando um bem-estar total. E assim nós terminamos então a nossa primeira parte e nós vamos então passar para a segunda. Antes, quero dar um abraço para os que chegaram depois que nós iniciamos. Sejam bem-vindos e vamos lá. E eu vou passar então para o mestre Borges, a, onde o Borges passá-lo o anfitrião para ele tocar o barco. Borges, por favor, assuma a segunda parte, mas antes, porém, um pedido. Vê se consegue demonstrar como que nós podemos eliminar uma bactéria que está tomando conta da humanidade, que é a bursite. A bursite é muito perigosa. Não é aquela dor que dá nos ombros, não. É a dor que dá no bolso quando chega no fim do mês para pagar um título, não tem nada no bolso. Então, vê se tu consegue mostrar para nós. Então, Borges, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente, pela companhia até agora. Um abraço. Muito bem, seu Francisco. Como sempre, colocando muito bem a parte física e o que o Silucimol e o Top H+ faz na nutrição e hidratação do corpo da pessoa, em si de todo o organismo. Isso é de extrema importância que todos nós sabemos. E sabemos que se nós pedirmos para os que estão aqui na sala, se tiver algum resultado consumindo a água, bebendo a água, o próprio Francisco é uma testemunha viva dos benefícios que teve no passado e que está tendo ainda hoje, né? Se sobrar um tempinho, nós vamos pedir para ele contar um pouquinho a história dele. O Edivaldo já está há muito tempo no projeto, Edivaldo, e a Rose Terezinha é franqueada ou convidada? A Dava está seguido conosco. A Eliane é franqueada ou convidada, Eliane? Diz para nós aí. Vai aparecer uma mensagem, pode abrir o som. A Rose Terezinha. Pode dizer, Oi, Rose. boa noite. Boa noite. Eu sou franqueada. Muito bem. Há muito tempo, Rose? Não, pouco tempo. Pouco tempo. Eu comprei Já. minha franquia em outubro. Muito bem. Já tem facilidade em abrir o escritório virtual e a loja virtual? Um pouco. Um pouco. Isto, com Hum, pouco, com Deus é bastante. Algumas, Mesmo? algumas coisas eu tenho dificuldade ainda. Isso, mas vai aos pouquinhos já vai. Não tenha medo de mexer na tua loja, tá? Pode fazer lá que logo você chega. Nós vamos dar algumas pinceladas ainda depois. Eliana é convidada ou é franqueada, Eliana? Vai aparecer aí para uma mensagem para abrir seu som. O Edivaldo é franqueado, Edivaldo? Sou franqueado. Comecei em dezembro mesmo. Opa, muito bem. Seja muito bem-vindo também. A Eliana, eu acho que não está conseguindo abrir o som dela. Bom, sendo assim, então, exceção da Eliane, que não sabemos que ela não abriu o som, o resto somos todos franqueados. Por que a pergunta? Vocês, quando receberam o convite lá no banner, lá diz agora é o momento. É um momento de quê? E nós temos um negócio em nossa mão. Um negócio de extrema importância, que tem que ser aberto todo dia, o dia todo, 24 horas por dia ele tem condições de trabalhar. O seu Francisco falou de acabar com a bursite, que é a falta de dinheiro no bolso. E a forma de fazer isso a passos largos, qual é que é? Colocarmos em prática o que nós aprendemos na sala lá com o Gustavo Brandão, na aula A, aula B
Agora também ele explica no mix de produto. Então está muito fácil de nós aprendermos. É só nós comprarmos um tempinho e investirmos na nossa empresa. A nossa empresa, eu sempre cito, tem 7 pontos positivos e 7 pontos de liberdade. A primeira liberdade que nós temos é de ter uma franquia vitalícia e hereditária. Não é mesmo? Você não perde a tua franquia, tua empresa. Outra liberdade, a liberdade de remédios. Se nós ouvirmos o depoimento do seu Francisco, ele vai provar isso por A mais B. Depois nós vamos ouvir. Outra liberdade que nós temos, liberdade geográfica. Não é mesmo? Outra liberdade que nós temos, quarta, a liberdade de idade. Todos nós que estamos aqui na sala somos tudo enta. 40, 50, 60 e assim vai. E queremos ver se chegamos aos 100, 100 e pouco. Não é mesmo? E não só isso. A ideia nossa é da eternidade. Porque se pedir para mim, para o Borges, ou pedir para uma pessoa lá no hospital, que está lá no leito, mesmo na UTI, que ela consegue falar um pouquinho, você pedir se ela quer marcar a hora dela experimentar a morte, ela vai dizer, eu não quero. Eu também digo, eu não quero. Então, nós temos a ideia, nossa mentalidade da eternidade, não é mesmo? E aonde que nós queremos viver? Aonde tem 70% de água e 30% de massa. E o elogiável disso tudo é que também o nosso corpo é 70 até 71, 75% homem de água. E o restante, 30, 25, é massa também. O Criador amoroso fez isso tão perfeito e dá mesmos nutrientes que a terra tem, nós temos também em nosso organismo. Por quê? Porque fomos criados do barro, É verdade mesmo. não é verdade? É verdade, sim. Fantástico. Aí, por isso que nós temos a ideia da eternidade. Por que que quando nós ficamos doentes, nós corremos para o médico? Que nós queremos ficar bom. E quando você fala para a pessoa em tomar água de qualidade, ele acha que nós estamos falando uma anedota para ele. E está errado. Nós estamos certos. O seu Francisco, com 86 anos de idade, as rugas marcantes que tinha na testa, como eu também tinha em 2018, boa parte foi embora. Eu tenho 68 anos de idade. Mas quando eu estaciono, embora eu mesmo tendo a calvície, eu estaciono aonde tem lá a placa do idoso, o pessoal esses dias me chamou a atenção. Eu disse, mas gente, eu tenho 68 anos de idade. Está aqui meus documentos. Eles acham que nós temos menos. Quem que diz que o seu Francisco tem 86 anos de idade? Dá 70, 75 anos para ele. Muito bem, obrigado. Não é mesmo? Então, a grande oportunidade, e qual é a vantagem da gente ter acima de ENTA? Nós somos um baú cheio de riqueza com nomes de pessoas que nós conhecemos. E outra, se nós fizemos um trabalho bom no passado, a nossa personalidade, o que nós falamos é lei, é verdade. Não é mesmo? Então, isso é de extrema importância. Qual é o outro ponto importante além da idade que nós falamos? Nós temos mais uma oportunidade de chamar os de 30 e menos de 30 para esse projeto. Por quê?
porque eles têm mais facilidade em mexer nas redes sociais do que o Borges aqui com 68 anos de idade. Teve muito que aprender e sofri bastante para aprender. O seu Francisco também não foi fácil nós fazemos as primeiras lives, mas conseguimos fazer. Tanto é que já fazem praticamente 4 anos, né, seu Francisco? Mais 5 anos já que estamos Assim, trabalhando com o Zoom. E ainda temos que aprender muito com as redes sociais. Então, esse pessoal de 30 e menos de 30, eles têm esta facilidade, não é mesmo? E outro ponto importante, que eu sempre coloco como daria para colocar como quarto, quinto ou sexto, a liberdade financeira que você pode ter também. E também nós temos a liberdade de chamar o jovem, o do primeiro trabalho, que ele tem já lá de 18 até 25. É uma faixa que é difícil ele pegar um salário razoável. E aqui na Timol, se ele começar com 18 anos trabalhar e trabalhar certinho, com 25 anos ele tem uma aposentadoria acima de 50 mil reais. Isso é sem margem de erro. É só ele trabalhar e trabalhar nas redes sociais. Tá certo? Então, nós temos essa oportunidade de chamar eles também. Ter liberdade de não ter patrão, ter a liberdade também de não estar dependendo de vigilância sanitária. Você trabalha da onde você quer, a hora que quer, não precisa ter estoque, não precisa ter a liberação de vigilância sanitária, não precisa ter lugar específico, qualquer cantinho da sua sala você pode trabalhar, no celular, que fica na palma da mão, ou na ponta dos dedos, essa ferramenta maravilhosa aqui. Que quando eu estava chegando no trânsito, eu estava acompanhando a reunião e o que o seu Francisco estava falando. Eu estava andando de carro, até eu chegar no meu escritório, chegar em casa. Então, esta é uma oportunidade muito grande. O 315.532 aqui é franqueado ou é convidado? Apareceu esse número para nós. Diz aí, já abriu? Já abriu, pode dizer. Pode dizer para nós. Pode falar. É convidado ou é franqueado? O 315. Oi? Fecha a sua imagem que daí o som fica melhor. É franqueado ou é convidado? Eu acho que, eu acho que você tem um som ligado aí que está falando. Tu é franqueado ou é convidada? Consegue fechar o som lá, seu Francisco? Franqueada, franqueada, muito bem. Isso aí, muito bem. Então, justamente nós estávamos falando com os franqueados das 7 liberdades que nós temos de ser um franqueado. A primeira delas, então, nós temos a franquia vitalícia hereditária. Segunda nós temos, começando a beber água, a liberdade do remédio. Terceira, a liberdade financeira. Quarta, liberdade geográfica. Quinta, liberdade de idade, tá? Sexta, nós temos os de 30 e menos de 30 que nós podemos chamar por projeto. E a sétima é os do primeiro trabalho, tá? Isso é tudo liberdade que nós temos. E podemos ter uma aposentadoria precoce se nós trabalharmos. Não precisa nós esperar 30 e poucos anos para fazermos isso. Agora, como que você pode fazer isso? Muitos argumentam, que nem a semana passada alguém argumentou, mas eu não tenho dinheiro para colocar em estoque, o que eu faço? Primeiro passo, faz a lista de convidados que você quer convidar para o negócio ou para a venda. Aí, se você fizer uma franquia,
ouro, você chama uma pessoa para ser seu parceiro, você ganha 3.350. Da onde sai isso? Vamos entender da onde sai isso? Vamos lá? Qualquer momento você pode abrir a tua loja virtual da seguinte forma. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Compartilhar. Você vai em silosimol.com.br, abre uma tela assim, ó. Vai abrir uma tela, a tela assim. Vamos lá, silosimol.com.br. Está demorando um pouquinho, mas já vai abrir. Ali. Está vendo minha tela, seu Francisco? Sim. Abrindo esta tela, você pode ir no pé dela embaixo e ver quanto você pode ganhar. Quais os ganhos para você abrir. Aí, se ele aparece esta tela na frente, você dá um enter aqui na parte amarela, ele limpa tudo, você vai lá no pé da página e você quer saber qual é os ganhos que você tem para chamar um franqueado e quer explicar para o seu vizinho, seu parente, o seu colega de trabalho, o militar, que é seu vizinho, o enfermeiro, que você vai lá no hospital ou vai na farmácia, o professor do seu aluno, você pode explicar. Olha, você sendo meu parceiro no projeto que eu tô, tu pode ganhar X ou Y. Como? Vamos entender aqui. Ganhos. Você vai aqui em ganhos e mostra para ele. Olha, você entrando e trazendo uma pessoa para ser seu parceiro, quer ver os ganhos que tu vai ter? Agora precisa trabalhar. Ganhos. Tá aí, ó. Sistema de ganhos. Diversas maneiras. Você sendo um franqueado, você tem ganho com venda de produto, tem bônus de indicação, tem bônus de líder, tem bônus Unilever e tem bônus binário. E também tem o bônus de líder, de apoio, e também o líder de fechamento. E agora tem mais. O coordenador e o subcoordenador também ganham. Agora, para isso, tu tem que estar envolvido com o teu negócio e com a empresa que é sua parceira em fornecer os produtos para nós trabalhar. Mas nós iniciamos falando como que eu vou ganhar 3.350, não é mesmo? Você trazendo uma pessoa para ser seu parceiro na franquia Ouro. Quer ver? Vamos ver e ouvir aqui esse vídeo. Só me faça um sinal se o som tá bom daí. Vamos lá. Hoje é meu... Já indicou algo que gostou para alguém? Por exemplo, um serviço de um mecânico que gostou. Vamos abrir aqui para ele ficar grande. O som tá bom. Nada, nada. De um médico, a comida de um restaurante. Por aí vai. Já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente, os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timol é diferente. Na Timol você indicou, ganhou. Sempre que indicar alguém que topar trabalhar, a Timol enxerga que você merece ganhar algo também. Todos nós nos beneficiamos. Veja só como isso funciona. Se a pessoa indicada adquirir a franquia, você recebe na sua conta R$ 350, simplesmente por ter indicado ela. Agora, se a franquia for, o valor sobe para R$ 700. Mas não é só isso.
Ao indicar uma franquia ouro, você ainda leva de bônus 2 combos mega e um combo mini, podendo elevar seu ganho em até R$ 3.350. Nunca uma indicação te rendeu tanto, não é mesmo? Você vendo todos esses benefícios que trabalhar conosco traz, não acha que vale a pena compartilhar com outras pessoas? Com certeza. Reconhecimento assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Notaram aí a importância, então, de você chamar um parceiro para trabalhar com você na Timol, não é mesmo? Notaram onde você pode ganhar R$ 3.350? R$ 700 na sua conta, mais 2 combos mega e um combo mini, que fecha os 3.350. Então, toda hora, todo momento, você tem a oportunidade de chamar alguém para você. Ah, mas eu moro numa cidade de 10 mil habitantes. Mas você não precisa só trabalhar ali, você vai lá. Pode trabalhar em outros lugares. Mas divida aí 10 mil habitantes por 4 pessoas cada família. Quantas casas e apartamento dá? Já fizeram essa conta? Digamos que tenha 10 pessoas trabalhando. Se é 10 mil, divide por 4, fica quanto? 2 mil casas e apartamentos. Não é mesmo? Ou 2.500, para ser exato, se é 10 mil. Não é mesmo? Divide por 4. Quanto tempo você demoraria para visitar essas famílias? Já fez esse cálculo? Se você visitar 2 por dia? E se cada 10 pessoas que você visitar, você trazer uma para o projeto? Provavelmente você vai trazer uma por semana. Então, ganhando 3.350 por semana, tu fecha R$ 14.000 no final do mês. Em dinheiro vai ter 2.800 e o resto em produto, para você trabalhar e vender nos restantes dos outros que você ofereceu e fez a ficha de pesquisa. Uma das coisas que ajuda muito a eliminar com a bursite é fazer o trabalho de pesquisa de saúde de casa em casa. E isso demora o quê? 5, 10 minutos para você fazer. Você vai e faz essa anamnese aqui, a ficha de pesquisa de saúde. Impossível de cada 10 que você fizer, você não venda um produto. Porque todas as famílias têm ou diabetes, ou pressão, ou depressão, ou enxaqueca. E você mostra um vídeo lá para ela da diabetes, da pressão, da enxaqueca, que você tem lá no Água Mag. Você pode mostrar na hora, puxar lá e mostrar para a pessoa os resultados, os benefícios. E uma coisa que eu sempre digo, nunca meça o teu cliente pelo teu dinheiro. Por que que o Borges diz isso? Eu fiz uma palestra em Blumenau, há um tempo atrás, o seu Francisco já conhece minha história. Tinha o dono da casa que eu fiz a palestra, ele comprou já o filtro no mesmo dia. E o irmão dele tinha todas as patologias e mais algumas, inclusive alergia do ovo. Eu me dei o dó dele. E ao mesmo tempo ele foi muito sincero. Ele disse para mim, eu não tenho dinheiro para comprar nem o combo. Aquilo me tocou. Eu pensei, barbaridade, né? E o irmão dele, de 0 a 10, 11. Muito bom. Uma pessoa muito boa. Aí na noite eu perdi um pouco o sono e pensei, eu não vou deixar essa pessoa com tanta patologia ficar sem beber água. Amanhã eu vou pegar o irmão dele, que lá em Blumenau tem aquelas grotas que ele sobe e desce, é difícil de você achar as pessoas. Para você achar bem fácil, você tem que levar um junto que conheça. Aí peguei e liguei para o irmão dele no outro dia, olha, vamos lá no seu irmão, e se ele não tiver dinheiro para ficar com o produto,
eu vou fazer uma proposta para ele que ele consiga me pagar. Aí o irmão dele disse, não, vamos embora. Se ele não te pagar, eu 99% eu te pago. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Fui lá contando na certa que ia deixar o produto e ele ia me pagar a prazo. Sabe o que que aconteceu? Dos 10, 12 que estavam na reunião, o irmão dele me comprou um kit completo, filtro e combo, me pagou no cartão, e ele me comprou o combo, me pagou 1 centavo em cima do outro. Tudo. Ele foi no dia à frente, de manhã no banco, levantou o dinheiro lá, levantou mais do que o combo, ele levantou R$ 3.000 e o combo era 990, me pagou 10 notinhas de 100 e eu devolvi R$ 10 para ele. O cara que eu achava que não ia me comprar, mas ele precisava tomar. Então veja que quando a pessoa quer, ela dá jeito. Agora, quando ela não quer, ela começa a arrumar desculpa e não vai atrás. Tá certo? Isso é sabido, né, Edivaldo? Isso é sabido. Pouco tempo que o Essa Edivaldo é. já sabe exatamente. Tá certo? Então, o meio de você eliminar a bursita, e o momento é agora, é você trabalhar e oferecer o produto. Tá? Você sabe o que vem na franquia, né? Sendo franqueado ouro, vem um combo mega, um combo mini, vem todo o material para você trabalhar, as fichas de pesquisa, vem as fichas dos nomes, que você deve preencher elas lá com mínimo 100 nomes. Que a hora que você acha que não tem nada para fazer amanhã, começa nas tuas listas de contato, que nem eu digo às vezes brincando, cisca lá um pouquinho, já te surge nome para você ir trabalhar no outro dia. Entendeu? Então não se aquiete, o negócio é teu. Não tem posto que vai à falência. Já viram na sua cidade posto que fechou? Não abriu outro posto no lugar e não continua muito bem, obrigado? Qual a diferença? É de que ele trabalha, a forma que ele trabalha, a forma que ele leva o negócio dele. Nós também é assim. A empresa é nossa. Não adianta eu dizer, não, mas a Timol tinha que. Eu vendo um Silo Simol Residência. Mas a Timol tinha que fazer um suportezinho para colocar lá o Silo Simol Residência. Eu não precisaria comprar um cabinho de aço, um araminho de aço para pendurar ele lá para ficar um tanto assim longe da caixa, né? Mas eu que ganho R$ 800 para vender um combo, um Silo Simol para caixa d'água. Será que a Timó tem que sair lá de Uberlândia, aqui em Santa Catarina, e me colocar lá dentro da caixa, ele? A loja é minha. A pessoa comprou confiando no Borges. Sabe que vai ter resultado, mas o Borges é que vai responder para ela. Entendeu? Mesma coisa o combo mini, mesma coisa o combo mega. E o diferencial está em o pós-venda. Aí um indica para o outro. Eu falei do Silosimol Residência, porque só aqui na cidade vizinha, 45 quilômetros daqui, nesses últimos 15 dias, nós vendemos 3 Silosimol Residência, mais um filtrão grande de 1,70 m para entrada, que tem um outro amigo meu aqui que faz. Foi para o senhor da casa, da residência lá, para a mãe dele, para a sogra dele. E vai mais, por indicação deles. Então, é só as pessoas confiar no que você fala e você falar aquilo que realmente você sabe. O que tu não sabe, tu tem o teu líder de apoio, tem o teu líder de fechamento, tem o subcoordenador, tem o coordenador, tem os diamantes aí que toda hora estão fazendo live no sábado, na terça, na quarta, tem o Rômulo César, tem o Gustavo Brandão. Se tiver dúvida, pergunta. Eles têm prazer em ajudar a responder, a fazer o projeto andar. Porque qual é o objetivo do seu Carlos Henrique Pereira da Silva? É que cada família na Terra tenha um Silosimol, grande ou pequeno.
Assim como nós temos na nossa casa um fogão para cozinhar e uma geladeira para conservar os alimentos. Todas as casas têm. E todas as casas também devem ter também um silocimol e um top H+. Essa é a nossa missão, nosso objetivo de ajudar as pessoas. Vamos abrir um pouquinho para perguntas daquilo que o senhor Francisco falou e de alguma dúvida do que eu falei também. Temos aí, senão depois em 5 minutinhos o senhor Francisco conta um pouquinho da história dele. Tem alguma pergunta? Podem abrir o som e nós temos prazer em ouvir vocês. Para todos vocês vai aparecer uma mensagem aí para abrir o som. Podem abrir tranquilamente. Aí pode perguntar para o Francisco, para mim. O Edivaldo já está com o som aberto. Alguma dúvida, Edivaldo, para começar, porque o pessoal está com medo de falar? Alguma dúvida? Eu gostei do que você falou, Francisco. Eu sei que a gente está sempre falando com as pessoas, né? Como o senhor falou, a pessoa, o senhor falou aí que a pessoa que não gostou, não tem dinheiro, essas coisas. Eu gostei do que o senhor falou, porque Sim. é assim mesmo que a gente tem que ser, né? Não existe a pessoa ir lá, entendeu? Como você falou, pegou o irmão dele, eu gostei desse pedacinho aí. Muito bem mesmo. Isso aí deu um exemplo para mim também, entendeu? Incentivar o meu colega, fazer o outro, entendeu? E o colega também, ligar para ele e na casa dele. Assim, a gente vai conseguir as coisas, entendeu? Eu gostei desse pedaço. Muito bem. Outra coisa que a gente deve ter em mente. Quando você vai na farmácia, você sai de lá com remédio sem pagar? Pagar. Tem que pagar. Nosso combo também. Temos que aprender as lições com nossos erros. Às vezes você deixa, a pessoa toma, não toma água direito, e daí depois diz que não funciona. Então, se ela quer, como nós falamos antes, ela dá um jeito e ela paga e ela consome, porque daí ela sentindo no bolso, ela vai tomar, conforme você vai dizer. Agora, seja também criterioso e ajude a pessoa. Passe a tabelinha de peso e altura para ela tomar água base. Agora, não dá para comparar, por exemplo, se o Francisco trabalha no escritório, ou eu que estou em casa, tomo cada 30 quilos 1 litro. Agora, se eu fosse pedreiro ou carpinteiro e trabalhasse nesse sol, eu ia só tomar 1 litro cada 30 quilos? Não, eu ia tomar muito mais. Não, Por quê? Por causa muito do mais. suor, né? Que isso desidrata Só mais. Então, de acordo, sempre no fazer a ficha de pesquisa, veja lá o peso da pessoa e a atividade que ela faz. Coloque lá uma observaçãozinha. Pedreiro, carpinteiro, né? Um abridor de valeta. O desgaste que ele tem, quanto que ele sua, não é mesmo? Tem que tomar água mesmo. E água boa, né? Então é tudo, cada pessoa é uma história. Obrigado, Edivaldo. Muito bem. É, mais alguma pergunta aí, meu povo? Ou o Edivaldo ainda tinha alguma coisa? Tem alguma pergunta? Vai aparecer a mensagem aí para abrir o som. Acho que não. Então vamos ouvir o seu Francisco aí contar para nós um pouquinho da passagem dele, como é que é depois que ele conheceu a Timol. Diga aí, seu Francisco, fazendo favor. Em 1914, eu era um que estava com o pé na cova, eu era um morto-vivo. Eu tinha só os triglicerídeos 700, colesterol acima de 600, a pressão arterial 18, 19, 20 constante, tinha 98 quilos, um- uma tontura constante, dor nos joelhos, hérnia de disco, refluxo. Bom,
não faltava nada. Dava com os bolsos cheios de remédios. Deixa eu E ver. no início de 2015, eu fui fazer o exame oftalmo, que faço todos os anos, e o médico me deu uma notícia que saí de lá pulando, uma de raiva. Ele me disse que em 4 meses eu teria que fazer cirurgia da catarata do olho esquerdo. Quando eu saí do consultório, eu me encontrei com uma pessoa que ela me havia convidado umas 50 vezes para os programas de saúde e sempre dava uma desculpa. E aquele dia ela me disse, hoje não tem reunião. Disse, a que horas? 19, estou lá. Quando eu cheguei em casa, e passou a adrenalina, disse, "Pô, prometi que ia na reunião, tem que ir." Então aquela noite eu fui na reunião. E parece que o palestrante fez um check-up da minha vida. Tudo que ele falou na reunião se encaixava comigo. E ele encerrou da seguinte maneira: e os que sofrem de catarata, tomando essa água e gotejando no olho, ele pode reduzir ou estabelecer. Era aquilo que eu precisava, então eu comprei. Naquela época tinha só o silmucimol em ácido inoxidável. Segui a regra direitinho tomando, só que em vez de gotejar no olho, eu fazia o seguinte: eu fazia a conchinha na mão, enchia de água e mergulhava no olho. O que sobrava eu passava nas mãos, no rosto e nos cabelos. Eu tinha queda de cabelo, tinha caspa, eu tinha uma clareira aqui em cima, um heliporto que eu alugava para os mosquitos para fazer o pouso, em troca do aluguel, e eles faziam a sinfonia a noite toda. É, Bem, passado uns 25 dias que estava fazendo isso ali, veja como que a gente melhora e não se dá conta que melhora. Né? Quando eu levantei as mãos para passar a mão no rosto, eu disse, opa, essas não são minhas mãos, porque não tem mais aquelas manchas sinis, né? Desapareceram todas. Disse, mas essas não são minhas mãos. Aí caiu a ficha, gente. Desesperei. Eu estou dormindo deitado, antes que eu tinha dormido sentado por causa do refluxo. Aí me diz que não se manifestou mais, as tonturas não apareceram mais, o joelho não está mais doendo, não é? Estou dormindo bem, não tenho cansaço, eu está na hora de ir consultar o médico. Então esperei mais uns dias, esperei os 30 dias e fui no meu cardiologista. Doutor, estou sentindo umas tonturas, não tem problema, vou fazer uns exames. Ele me deu uma bateria de exame, fiz, quando entreguei, ele olhou assim, olhou para mim assim meio bravo, disse, vai querer te matar, rapaz? Tem um porquê com todos esses remédios? Mas foi o que o senhor prescreveu. Não, mas tem muito, agora você pode cortar metade. E cortar metade, o bolso gostou. Aí passou mais 2 meses e repeti a dose. Doutor, não estou me sentindo bem. Tipo, fazer uma bateria, vamos lá. Então deu uma maior do que a anterior. E eu tinha uma coisa interessante, a próstata também, o TCA estava dando alto, quase no ponto do limite. Aí no segundo exame que ele me deu, então, eu entreguei para ele, ele olhou. Bem, onde é que tu vai agora? Vou para casa. Então, põe os teus remédios, põe no lixo, não precisa tomar mais nenhum. Então, a partir dali, não tomo nenhum remédio, tive uma sobrevida. E o TSA, que estava no limite, o último exame que fiz fica 0,68 no guri. Então, isso ali, fantástico. gente, é uma maravilha, eu estou me sentindo bem. Só que agora, em janeiro, aconteceu uma coisa que não está no gibi. Eu começou a me dar uns picos de febre. Numa quinta-feira, depois na sexta aumentou um pouquinho, no domingo também, e na segunda, então, fui no ponto-socorro da Unimed, fazer um exame. Fizeram de tudo, urina, sangue, radiografia dos pulmões, tudo, tudo, tudo. Não apareceu nada, estava tudo em dia. Inclusive, pedi para fazer o teste da Covid, também da dengue, que está aparecendo bastante lá. Deu tudo negativo, não deu nada, 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 e a febre continuava. 2 dias depois, eu fui no meu cardiologista, mostrei, ele examinou tudo, está tudo em dia, está tudo em dia, não tem nada, disse, não tem nada. E a coisa continuava com a febre. Então eu voltei, uma semana depois voltei no pronto-socorro e disse, olha, gente, pronto-socorro, no pronto atendimento, eu vou fazer outro exame ali, porque tem alguma coisa, gente. Então eles repetiram tudo direitinho de novo, não deu nada.
Aí o médico disse, olha, tem só uma coisinha ali que no primeiro não apareceu, só agora apareceu uma pequena manchinha no pulmão, que pode ser o início da pneumonia. Então ele me deu um antibiótico, tomei tudo direitinho, mas nesse inteirinho nós conseguimos um profissional, é uma doutora, ela é especialista em pulmões. Só que para conseguir vaga para ela, era só para o fim do ano. É muito procurado. E casualmente deu a coincidência de uma desistência. E a secretária então disse assim, ó, está desistindo uma pessoa. Então vamos lá. Fui, ela me examinou, ela disse, realmente a medicação está boa, mas tem ainda alguma coisinha ali que não está. Então me deu um outro antibiótico para 3 dias, um por dia. Continua aquele, você bate mais uma radiografia dos pulmões, exame de sangue e venha para cá. Fiz isso ali, entreguei para ela. Olha, não tem mais nada, tá tudo líquido. O sangue tá bom, tudo direitinho. A única coisa seria bom de fazer o seguinte, fazer uma limpeza do pulmão. Então, ela me deu um remédio só para fazer a limpeza. Mas, pelo menos, não tenho mais nada. Agora, tem um detalhe muito importante que é bom de observar. Veja ali, deu todo o sintoma da dengue. A dengue mata, quebra as nossas plaquetas, não é? No segundo exame que tenho feito, as plaquetas estavam baixas, estava quase no limite mínimo. Mas eu nunca deixei de tomar água, água sempre tomei, né? No terceiro exame que entreguei para ela, eu disse, como é que está as plaquetas? Não, tá bom, está acima de 300 mil, então está dentro do normal. Isso tudo devo à água. A água, então, gente, não deixem de tomar a água, pelo amor de Deus, gente, não deixem. Se eu consigo, se eu estou aqui falando para vocês, devo água. Era isso que eu queria dizer para vocês, gente. E hoje eu me considero um guri de 20 anos, embora de 86 nas costas. A única coisa que eu estou lamentando é que eu perdi o meu heliporto. Eu não tenho mais a sinfonia de graça dos mosquitos. É o cabelo melhorou. Exatamente. É o Meus cabelo que parabéns, melhorou. seu Francisco, pelo esforço e pela colaboração sempre, né? E realmente é resultado da água. A minha esposa também reconhece quando ela fala para as pessoas, se não fosse esse projeto, ela tomava e a pessoa que trouxe para nós o projeto tomava 18 comprimidos dia. A minha esposa tomava 10, 12. Hoje só toma dois, já há vários anos só toma dois. Isso é água, entendeu? E quando se atacava era 4, 5 dias de cama sem poder sair da cama. Hoje ela faz tudo. Então, gente, não tem o que a gente, além de agradecer o primeiro de tudo, ao Criador amoroso, e segundo, o seu Carlos Henrique Pereira da Silva, por essa brilhante ideia. A Lídia chegou um pouquinho depois. A Lídia é Mariano, é franqueada, Lídia, ou é convidada? Só diz para nós aí. Boa noite. Boa noite. Eu sou franqueada. É franqueada, muito bem. Obrigado por ter entrado na sala. Franqueada há quase um ano. Só que eu Hum, estou precisando me atualizar, então eu estou assistindo as lives. isso. E o importante agora, então, o incentivo que a gente dá, é assistir as aulas A e a aula B do Gustavo Brandão. Ele mudou, tem muito. Cada semana é uma coisa diferente, né? E um Eu detalhe. assisti, eu assisti as duas aulas, só que eu também preciso assistir novamente. Isso. E a hora que quiser entrar na nossa também. Hoje nós falamos um pouquinho sobre os ganhos, mas de vez em quando nós abrimos e orientamos a pessoa como entrar na loja virtual e no escritório virtual, certo? Então, a hora que quiser, seja muito bem-vindo. Tá bom? Na hora que o seu Francisco, se eu não me engano, estava falando, ele falou que a gente não se apercebe da melhora, né? Às vezes a Uhum. gente está melhorando e não está nem se dando conta de que está melhorando. Isso acontece mesmo, aconteceu comigo. Por exemplo, eu tomo há muitos anos antidepressivo. E aí, uns meses para trás, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, passar mal.
Fui no médico, aí foi tirando o remédio, né? Eu fui melhorando. Aí depois eu fui me dar conta que até para depressão ele é bom, né? Eu antidepressivo eu não estou tomando, mas ainda tomo uma substância ainda para acalmar a mente. Aham. Mas o uso da água é tão bom que vai regularizando o organismo todinho. É verdade. E ela produz a serotonina, né? Então, a serotonina é o hormônio do bem-estar e do prazer. Melhora a qualidade do sono e melhora também a nossa convivência com os outros. Muito bem, muito obrigado. Fantástico. Seu Francisco, avançamos um pouquinho na hora. Sim. Eu volto à sala para o senhor, então, agradecendo a presença de todos. E a hora que vocês quiserem vir e assistir conosco e trazer convidado, podem fazer. Nós